Clube do Livro, por aqui na Unicinos FM 103.3, também na TV Unicinos. Clube do Livro de hoje, Neuromancer, do William Gibson. Eu sou Rodrigo de Oliveira, ao meu lado aqui, Camila Queu. Boa tarde, Camila. Olá, boa tarde, Rodrigo, tudo bem? Tudo certinho. Também Tudo temos certo. aqui Tassiane de Moura, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Tudo certo. E Ricardo Duarte também. Boa tarde. Tudo certinho? Tô tranquilo. Clube do Livro aqui na TV Unicinos, Unicinos FM, sempre o nosso programa a gente comenta livros que a gente leu durante a última semana e esse aqui não é diferente, a gente conversa então sobre Neuromancer do William Gibson. Mas para começar a gente agora vai saber quem é William Gibson aqui no Clube do Livro. William Gibson nasceu em 17 de março de 1948. É um escritor norte-americano conhecido como o profeta noir do cyberpunk. Alcunha dada ao autor por ter previsto o cyberespaço, tendo cunhado o termo muito antes da onipresença da internet. Depois de passar sua adolescência em uma escola particular no Arizona, Gibson evitou de ser convocado durante a Guerra do Vietnã, emigrando para o Canadá em 68, onde tornou-se imerso na contracultura e depois de se estabelecer em Vancouver, tornou-se um escritor em tempo integral. As primeiras obras de Gibson são bastante sombrias, histórias de um futuro próximo no ar sobre o efeito da cibernética e as redes de computadores nos seres humanos, uma combinação de vida pobre e alta tecnologia. Depois de escrever diversos contos, publicou seu primeiro romance, Neuromancer, vencedor de 3 importantes prêmios do gênero sci-fi, dentre eles o Philip K. Dick Awards. Neuromancer seria o primeiro capítulo de uma trilogia chamada Sprawl. Na década de 90, ele compôs a trilogia Bridge. Seus mais recentes romances, Reconhecimento de Padrões em 2003, Spook Country em 2007 e Zero History em 2010, são definidos em um mundo contemporâneo e colocaram William Gibson na lista dos mais vendidos. William Gibson, então, um grande nome do sci-fi, da ficção científica. Neuromancer, o primeiro livro dele, como a gente ouviu aqui no clube. Vamos começar com as primeiras, então, impressões desse livro, começando com Ricardo Duarte. Cara, a primeira impressão desse livro foi... Olha, foi um dos livros mais complicados da minha vida, cara. E eu não vou te dizer assim, tipo, que eu li, mas não posso dizer que eu entendi tudo que tinha nesse livro aqui, cara. Porque o William Gibson, ele cria, como muitas coisas que ele vai criar nesse livro, não existem ainda, então ele acaba criando nomes para essas coisas. E essas coisas, às vezes, usam nomes de coisas que a gente já está acostumado, tipo o Microsoft, por exemplo. Aí eu tenho aqui, o Microsoft, o que ele usou com o Microsoft no microprograma que, colocado num dispositivo ligado ao cérebro, permite que o usuário aprenda uma nova habilidade. Não há relação direta com a empresa Microsoft Bill Gates. Mas pra nós, Microsoft é unicamente a empresa do Bill Gates, cara. Mas tem que ver que o livro é de 83, né? E o livro de 83. E por mais que a Microsoft tenha sido criada em 76, mesmo assim continua sem ter essa junção, né? Bom, esse livro precisa, nessa versão aí, nessa edição, tem um glossário, só pra você ter uma noção que é a do que a gente tá que é a falando. versão lançada no Brasil em comemoração aos 25 anos, né? Isso. Essa versão tem um glossário no final, mas todas as outras versões que tu comprar não tem Mas glossário. vou dizer que ele não é né? suficiente. Não, esse glossário não é suficiente. Ele é insuficiente, cara. Ele é tem suficiente muita nos coisa. primeiros capítulos, depois Exatamente. continua sem... Depois tu tem que ler Viajar o livro, junto. viajar junto, tentar entender. Bem por aí. Ele não é aquele livro pra te ler também com distrações. Não Não tem vai que estar rolar. muito... Tu tem que estar concentrado, cara. Eu como sempre eu faço quando eu venho pro clube aqui, eu leio no trem o livro. E é muito difícil. Às vezes tu leu ali, putz, vou ter que voltar, né? Volta umas palavras ali, umas frasezinhas, pra tentar entender o que acontece. Mas mesmo assim o entendimento é muito difícil. Ele não é aquele livro pra curtir muito. Eu acho que é um livro pra te estudar mesmo, sabe? Tu tem que ler ele, tu tem que gostar de ficção científica e buscar o entendimento do livro. Eu acho que isso que atrai um pouco a galera do cyberpunk, nerd, as paradas aí. Aqui na minha capa tá escrito A Mind Bender of a Read. Então, tipo, é uma leitura, assim, que é pra chacoalhar a mente. Virar ali, o cabeção. Tassiane de Moura, o que tu achou do livro? Eu concordo.
com o que o Ricardo disse. Obrigado, então. Que bom, por favor, explique. Volte sempre. Se deixarem, tá, Foi só um bullying agora que eu fiz com o Tassi. agora. Ai, Não, mas falando sério, eu achei ele muito difícil. Eu já tinha lido pra fazer um trabalho de faculdade, que foi como tu falou, tem que pegar pra eu estudar, vou- pra dissecar ele mesmo, assim. Porque muita gente na comunicação fala desse livro, né? Eu até digo, legal, vou Exato. ler, né? A gente eu tava achei que ia ser estudando legal. justamente, tipo, a função do Assange e tal, e Wikileaks e o caramba. E aí foi mais ou menos onde a gente se baseou. Mas ele é muito complicado de entender. Eu também li várias vezes, tive que voltar e lia e não conseguia captar nada. Tanto é que, assim, eu sei a história básica, eu sei a ordem dos fatos, mas eu não consigo dizer vários detalhes, porque tu não consegue absorver aquilo, tu tem que deixar passar pra conseguir chegar até o fim do livro numa boa, assim. Ele não tem uma descrição, porque por mais que ele descreva alguma coisa, tu tá na Matrix, né? É. Então, uma porta, tu pode abrir uma porta de uma sala e tu encontrar uma praia naquela Não, e aí que sala, tá, né? às vezes ele usa umas descrições que não tem porquê. Tipo, a roupa que ele tá usando. Só que não vai fazer diferença. Na roupa que as pessoas usam. Quando é uma coisa tipo, alguém foi lutar e tava com determinada roupa, tudo bem. Mas às vezes ele descreve coisas que no fim não vão fazer diferença e que tu acaba te prendendo. Depois de um tempo tu percebe que tá, se eu me prender aqui eu não vou absorver o que precisa. Não então. vai adiante. Camila, aqui eu... Bom, foi uma leitura muito difícil pra mim. Muito mesmo. Eu acho que sim, a gente tem que meio que admitir o que não é pra gente, né? Por exemplo, pra mim, ficção científica não é pra mim. Pra mim também não. Tá? Eu vou dar um exemplo básico. Matrix, que é um filme que várias pessoas amam, adoram. Inclusive, foi inspirado nesse livro aqui. Eu não gosto de Matrix. Agora, todos os nerds... Tamo junto. Todos Gente, os nerds eu vão não mandar consegui olhar até o e-mails, final do filme comentários porque no eu não me Facebook. interessei. Hein? Eu acho que todos agora vão me matar, né? Mas tudo Aham. bem, não tem problema. Não tem problema. Assumo que não gosto do Matrix. E... Assim, essa é a dificuldade, assim, minha com a ficção científica em geral. E eu tive bastante dificuldade de ler esse livro. Ele realmente viaja muito e a gente se perde. É muito fácil se perder com ele, pelas descrições, por coisas que a gente não entende, porque são coisas que muitas delas não existem até hoje, né, se a gente for ver. É tudo obra de uma viagem, é tudo obra de projeções. É um futurismo que ele... Exatamente, cria, porque esse livro foi lançado em 84. Então são projeções. Aliás, a ficção científica vai mais ou menos nessa toada, tem essa liberdade conceitual, foge das coisas convencionais, projeta um futuro, sei lá, tecnicista muitas vezes, e projeta coisas que poderiam mudar na sociedade, né? E para isso, muitas vezes abusa das situações absurdas. Então esse sim foi um problema que eu tive com o livro, realmente. Agora, ele coloca questões interessantes, se a gente pensar na questão do prolongamento da vida, das questões como longevidade, são coisas que permeiam aí o livro, o homem-máquina, né? Então, são coisas interessantes, são debates que estão aí até hoje, mas, olha, é muito fácil a gente se perder lendo essa narrativa. Eu, diferente de todos aqui da mesa, adoro ficção científica. Gosto muito do filme Matrix, gosto de Blade Runner, gosto de filmes que trabalham o futuro, que pensam um pouco, né, de como vai ser. Eu vi o teu olhar fulminante pra Camila quando ela falou. Sim, claro. E se for pós-apocalíptico, então aí sim não. é que eu não gosto, definitivamente. E é interessante ver no livro, nesse Neuromancer, assim, como eles mostram também aquelas cidades muito populosas, assim, as pessoas, sabe, morando uma em cima da outra praticamente, ou dormindo em Lugares cubículozinhos, pequenos. cubículos aqui coisas que a gente vê mesmo. Se tu vai pra Japão, China realmente tem Japão, aqueles hotéis, caixão, como ele descreve. Isso que eu não sabia como era a tradução, porque eu li a versão em hotel inglês, caixão. coffin, que eles chamam. Eu tava lendo caixão também, mas não sabia se a tradução era... não. Eles chamam de hotel aquele caixão. Claustrofobia, que deve ser dormir num lugar Sim, desse. imagina. E é aquele futuro velho também, né? Não é aquele futuro que a gente via nos anos 60, os caras... aquela coisa limpinha, tudo Não, metal é um lugar e tal. É um degradado. lugar sujo, porcalhão. Noir, assim, total. O que hoje a gente vê que é o mais provável, no fim das contas. É possível, mas
ainda gostando muito de ficção científica, gostando desses filmes que eu falei, eu também achei essa leitura dificílima. Não é uma leitura para não iniciados, é uma leitura realmente para quem já conhece bastante do gênero. Esse foi um livro importante pro cyberpunk também, né? Aquele lance mais realmente sujeira, né? Aquele futuro sujo, aquela coisa, sabe, mais... eu lembro de metais e coisas, sabe, meio ferrujadas, assim, uma coisa... Sempre eu penso em cyberpunk, eu penso em ferrugem. Não sei porquê, uma ideia minha, mas eu penso nisso. E eu achei dificílimo também esse livro, porque realmente se perde em vários momentos. Às vezes tu não sabe se tu tá na realidade, se tá na Matrix. E eu li, e eu peguei a versão em inglês. E ok, eu consigo ler em inglês, mas algumas coisas são bem complicadas. São bem difíceis mesmo de traduzir, porque tem algumas frases que ele cria ali, que são frases que são cheias de neologismos. São coisas que tu realmente não sabe o que são. Tem algumas coisas que tu acha que são uma coisa e não são, como mesmo o Ricardo falou antes da Microsoft, ou sei lá, ou mesmo eu tô lendo aqui o livro, e o nome do protagonista é Case. E case é uma palavra muito fácil, é uma palavra inglesa também, tipo, tipo, in case of, sabe, no caso de. E tu tá lendo, às vezes, tu lê case, não sei o que, e tu acha que é o verbo e não é o verbo, o nome. Sim. Eu tive essa dificuldade ainda tem esse problema. Mas, pelo que eu tava vendo da tradução da Camila e do Ricardo, que são traduções bem complicadas, acho que ler em inglês vai ter mais fácil do que vocês dois lerem. A nossa tradução foi danada, né? Complicadíssima. Não, a gente tá conversando agora há pouco sobre o nome de um personagem, né? Pois é. Como é que era o nome em inglês do personagem? Flatline. E na minha versão era linha reta. Na minha também. Linha reta. Pois é. Flatline, o nome do... Começa nisso aí, né? E tu tava falando da questão do não saber quando o cara tava na vida real dele ou na Matrix. Eu comecei a pegar uma mãe numa hora, às vezes dava certo, mas nem sempre. Não sei se no teu tem, às vezes ele dá uma separadinha numa linha extra. Sim, é. Ali que eu comecei a falar, agora não tem Matrix. Agora você é Matrix. Agora não tem Matrix. Ou mudava um pouquinho de assunto, porque não tem como, cara. É impressionante. O cara ele usa termo pra tudo. Mas o que é interessante também, que ele cria todo aquele mundo, aquele universo. Exato. Então ele tem coisas que facilitam. Nomes, né? Cada vez que ele diz que flipou, por exemplo, tu sabe que ele acabou de entrar na Matrix. Mas tem coisas ali... Por exemplo, um livro que tem muitas drogas envolvidas o tempo todo. E vem os nomes como se tu comprasse um remédio. Tipo, a substância de que é feita. De que é feito o remédio. Então, nossa, tem nomes gigantescos ali que se tu for ler... Se tu for procurar o que é, sei lá, heroína. Coisas como... Sim. E daí tu te perde horrores. Porque eu sou uma pessoa muito curiosa. Então, cada vez que eu olho, eu tenho que procurar o que é. E eu perdi muito tempo. O que não funciona é vendo no trem, né? A não ser que tu tenha o teu Tem smartphone que ter do um lado. 3G bom também, né? Aí é que no tá, trem, não adianta passando o por esteio, o 3G não funciona, velho. E outra coisa, com um tempo hábil, que não é o nosso caso, porque a gente tem só uma semana pra ler. Então, esse livro não poderia ter sido feito em uma semana. Não pra gente que ainda estuda, trabalha, tem os outros afazeres. Não dá uma semana. É um livro pra ler em um mês nas pra férias, mais, né? O cara que curte mesmo, o cara tem que gostar desse bagulho aqui, ler, isso aqui desse legal. Vai lá dar uma pesquisada, furungada, procura na internet, faz o que quiser. Pra entender esse bagulho aqui, cara, não é fácil. Isso que tem internet hoje, porque em 84, como é que era? Então, o livro, ele ganhou vários prêmios. Ele ganhou 3 prêmios muito importantes da ficção científica. Ganhou o Hugo, o Nebula Awards e o Philip K. Dick Awards. O Philip K. Dick é o grande nome da ficção científica, verdade. né? Então, o que eu ouvi falar é que ele deu uma revolucionada no sci-fi, né? Porque não tinha aquela coisinha meio... hitlerista na época, né? E eles resolveram fazer uma coisa diferente ali, por isso que impressionou um pouco. Quando chegou no Brasil também, o pessoal, assim, o pessoal do jornal, né, que lia e curtia esse negócio, ele começou a jogar lá, e por isso a galera começou a buscar um pouco. Ele parece que foi em 91 que chegou no Brasil pela Aleph, que eu acho que é a mesma que faz hoje, né? Que aí o pessoal se impressionou, achou legal, e aí que começou no Brasil também um pouco se difundir um pouco. Vamos fazer intervalo antes de continuar? Vamos. Está quase fechando já o tempo do bloco aqui. Depois continua falando sobre Neuromancer, falando também sobre um pouco da sinopse, né, desse livro, que é bem diferente. Tu vai conferir depois do intervalo.